Olá, meus irmãos e amigos. Bem, esse vídeo é pra gente conversar um pouco, tá? E nós vamos conversar a respeito do uso cárneo pelo povo adventista, tá bom? Bem, o livro Conselhos sobre Regime Alimentar tem um capítulo chamado Carne e Continuação de Proteínas. É esse capítulo que eu quero que você leia com bastante atenção. Eu não vou ficar lendo trechos do capítulo, tá bom? Eu vou dar uma resumida para você e depois você lê com carinho, tá bom? Tenho certeza que o Papai do Céu vai te abençoar bastante nessa leitura, né? Alguns dizem assim: é pecado comer carne? Puxa, mas que pergunta forte, né? Responder se é pecado comer carne ou não. Alguns dizem assim: é só questão de saúde. A questão do consumo de carne é questão de saúde apenas. Outros já levam um pouco mais a sério, são um pouco mais radicais. Não, se você comer carne, você vai para o inferno, não é isso? Primeiro lugar, os escritos de Ellen G. White. Se você sabe qual é um grande erro que nós cometemos, que eu cometia, é que nós lermos o espírito de profecia. O espírito de profecia não foi feito para a gente ler, mas para a gente estudar o espírito de profecia, certo? Assim como nós fazemos com a Bíblia. Tem pessoas que só leem a Bíblia, mas não pesquisam, não estudam, não pedem iluminação sobre isso, não comparam um texto com o outro. Como que eu faço para estudar o espírito de profecia? Eu preciso saber quando Ellen White escreveu sobre aquele assunto. Por que ela escreveu sobre aquele assunto, em qual contexto ela escreveu sobre aquele assunto, certo? Em que data ela escreveu sobre aquele assunto. Se eu puder, é muito bom, para que eu não tire conclusões precipitadas sobre isso. Bem, dando essa abertura, vamos ao assunto. Eu não vou ler aqui o capítulo para você, tá bom? Você vai ler em casa. Mas eu vou dar uma resumida para você já dar uma iluminada quando você for ler o capítulo sobre essa questão, se ela é séria ou não. E que o Espírito de Deus te ilumine, tá bom, meu querido, minha querida? Bem, é o seguinte. Vou fazer uma pergunta para você. Qual foi a dieta que Deus deu para os nossos primeiros pais lá no Éden? Ele mandou que Adão matasse os animaizinhos e comesse? Não foi assim, não é? Aí alguns podem falar, mas Jesus comeu peixe, mas Abraão comeu carne, mas fulano comeu carne, mas Levítico 11 fala sobre a separação das carnes limpas e imundas, mas Deus mandou Noé que ele comesse carne e tirasse o sangue, assim por diante, né? Nós temos que entender algumas coisas que envolvem tudo isso. Vamos lá, no original de Deus, desígnio original de Deus. Nós vamos ter aqui uma série, falar sobre os assuntos, sobre qual foi o desígnio original de Deus, o que aconteceu durante a história da humanidade, qual o propósito de Deus para o povo remanescente, certo? Que dará a última mensagem de advertência ao mundo, tá? Então veja bem. Deus deu o regime vegetariano, ele ordenou que nossos pais comessem dos frutos da terra, não é isso? Ele não mandou matar os animaizinhos, pelo contrário, ele mandou cuidar dos animaizinhos, não foi isso, queridos? O que acontece? Antes do dilúvio, os antediluvianos, sabe os descendentes de Caim? Eles comiam carne, mas os filhos de Deus, os descendentes de Abel, não faziam uso carne. Certo? Eles seguiam a dieta do Éden. Mas os filhos de Caim matavam os animais e comiam. E eles eram glutões, intemperantes, desequilibrados, nervosos, imorais. Foi aí que surgiu a poligamia também, que é um outro assunto que a gente vai falar mais pra frente, né? Porque às vezes a gente fala, mas eu como carne porque Abraão comia, etc e tal. Mas só que naquele tempo também tinha poligamia, e lá no Éden Deus deu foi só uma mulher para Adão, mas isso aí fica para depois, tá bom? Então o que acontece? Quando
veio o dilúvio, qual foi o motivo lá em Gênesis 6? Os homens estavam violentos e imorais. Não é isso? Ellen White, neste capítulo do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, repito, carne, né? E a continuação de proteínas. Nesse capítulo ela comenta tudo isso. Os antediluvianos, né, os descendentes de Caim, eles eram imorais, eles eram violentos por causa do regime alimentar que eles faziam. Você pensa, nossa, mas o regime alimentar é tão poderoso assim? Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, se você for pensar bem, né, se você for ver com muito carinho, com muito cuidado, é importante sim. A primeira tentação lá que derrubou Eva foi a questão do apetite, né? Satanás sabe que essa é uma forte arma contra a humanidade, tanto que ele tentou Cristo também lá no Monte da Tentação com apetite, né? E olha só o que aconteceu. Deus mandou o dilúvio porque a raça humana estava violenta e imoral e idólatra. O que acontece? Quando Noé saiu da arca, não tinha vegetação. Então Deus permitiu que ele comesse alimento carne, mas Deus sabia que não era o melhor alimento, então ele fez algumas restrições. Seria o alimento limpo, olha, cuidado, não pode usar do sangue, assim por diante, porque Deus sabia que não era o melhor, tá bom? Foi numa emergência, certo? E o que aconteceu com o ser humano? Ele acostumou a comer carne, com os filhos de Deus também, assim como... E foi se proliferando o uso da carne. E aí nós vamos chegar lá, resumindo, para o povo de Israel. Qual era a alimentação que Deus gostaria de dar ao seu povo de Israel, ao povo de Israel, né? E quando entrassem em Canaã, ali a terra que mana leite, mel, papapá. Então veja bem, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles ficaram quantos anos lá? 430 anos, não é isso? Lá no Egito como escravos. Então eles aprenderam a comer as comidas dos egípcios, né? Praticar as idolatrias com os egípcios e assim por diante. Quando Deus os tirou ali, ele tinha um propósito. Ele queria fazer daquele povo a luz do mundo, certo? Então o que acontece? Deus também mexeu na questão do alimento que eles comiam. Você se lembra como foi isso? Deus deu o alimento do céu para eles, você lembra? Maná, Deus mandou maná do céu, certo? E o que eles queriam? Eles não queriam maná do céu. Eles estavam fartos. Ai, tô cansado desse maná, tô enjoado de maná, eu quero carne, eu quero comida lá do Egito. Aí Deus mandou, vocês querem carne? Você vê como Deus não obriga ninguém? Tudo bem, Deus, olha como Deus tolera as coisas. Vocês querem carne? Tudo bem, então Deus mandou uma chuva de codornas. Foi a codornice. E quantos deles não morreram ali no deserto? Porque não ouviram os conselhos de Deus. É ou não é verdade? É verdade. Agora veja bem, entenda bem uma coisa. Vê quanto tempo vivia o povo antes do dilúvio e depois como foi diminuindo a vida do ser humano. Se você for ler as genealogias lá antes do dilúvio, você vai ver que o ser humano vivia 1000 e poucos anos. Isso os filhos de Deus, né? Era 1000 e poucos anos, 800 e poucos anos. Olha como foi decaindo. Mesmo os filhos dos homens lá, vai decaindo os anos de vida da humanidade. Né? Depois você vai chegar a Abraão, já está 100 e poucos anos, 127, 175. Não é isso? Foi decaindo. E olha quanto tempo a humanidade vive hoje, não é verdade? Então, o que acontece? É só por causa da carne? A carne é um fator. Existem muitos outros fatores. A gente sabe que não é só a carne. Mas uma coisa muito importante, um precedente muito importante é o uso do alimento carne, porque ele não foi feito para o homem comer. Tanto que a carne ela demora de 2 a 3 dias para digerir aí no seu organismo, tá? Por quê? Porque o seu organismo não foi feito para ingerir defunto. Né? Porque carne, na verdade, é um defunto, certo? E Ellen White ainda comenta sobre os animaizinhos que Deus criou. Você tem cachorro? Ou gato? Que tal fazer uma churrascada no final de semana? Você, nossa, irmã, que história é essa? O boi, a vaca, a galinha são animaizinhos também. É a mesma coisa.
Você acha que carne de um ser morto, de um defunto, pode fazer bem para a saúde do ser humano? Você acha que Deus já não proveu na natureza tudo o que nós precisamos? Ou será que nós acabamos de sair da arca de Noé agora e não tem vegetação? Né? Ou será que nós estamos aí na Cordilheira dos Andes, aí em algum lugar onde não tem vegetação e a gente não tem o que comer? Então nós vamos ter que matar aqueles que morreram, né? Na minha infância eu tinha um filme assim, né? Caiu um avião na cordilheira e aí depois com o tempo as pessoas, acabou o alimento, as pessoas começaram a comer a carne daqueles que já tinham morrido, dos defuntos. Quando nós comemos carne, animal é a mesma coisa, é carne de defunto. Matou o seu animal e se come a carne dele, é um defunto, ou não é? Tá, resumindo, agora para o nosso tempo, qual é o conselho da pena inspirada? Ellen White, ela foi tendo durante alguns anos a mensagem de saúde, certo? A igreja no começo não guardava a mensagem de saúde, comia carne de porco, fumavam, certo? Muitos dos pioneiros, porque não tinham conhecimento. Deus foi dando gradativamente a mensagem de saúde, que a igreja devia absorver para si. Tanto que o Ellen White fala claramente a respeito do café, certo? Do chá, né? O chá mate que muitos usam. Então, irmãos, assim, quando eu me converti, a gente não tomava nem Coca-Cola. A gente aprendia antes de se batizar que não podia tomar Coca. Hoje os adventistas tomam café, tomam Coca-Cola, vão para churrascada. Irmãos, isso não é uma crítica, sabe? Um julgamento que eu estou fazendo. Eu estou querendo abrir seus olhos. Se nós queremos ser o povo remanescente, quem é o povo remanescente? A Ellen White fala que nenhum grama de carne deve entrar em nosso organismo. O povo remanescente é o que guarda os mandamentos de Deus, certo? E se Deus nos dá as suas admoestações, os seus conselhos, e nós não seguimos os conselhos de Deus, nós estamos transgredindo os seus mandamentos. Deus nos dá os seus conselhos para o nosso bem, mas Ele não nos obriga, certo? Assim como Ele não obrigou o povo de Israel, mas eles sofreram as consequências da sua desobediência. Como nós vamos ser o último povo da história da humanidade, o remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, e que mais que diz lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que Satanás está irado contra o resto da sua semente. Resta um pequeno povo, não é uma multidão. Quem são esses? São os que guardam os mandamentos de Deus, certo? E se você estudar com muito carinho o Espírito de Profecia, você vai ver que a lei de saúde, ela faz parte dos mandamentos de Deus. Porque você mata o seu corpo quando você sabe que você está ingerindo alguma coisa que te faz mal. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, certo? Mas agora você tem o conhecimento. Então, nós transgredimos a lei de Deus quando transgredimos a lei do nosso ser, do nosso corpo. Certo? Então, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que você sabe que a própria palavra diz que é o espírito de profecia, certo? Eles não são comedores de carne. Ellen White diz isso. O povo que vai receber a chuva serode, que vai proclamar a última mensagem ao mundo, você acha que é só sairmos aí em multidões distribuindo livros e estamos proclamando a última mensagem ao mundo? Que a última mensagem é alguma coisa muito mais forte, viu, irmãos? Certo? Irmãos, não é dessa forma, não. Para nós recebermos a chuva serode e terminarmos a obra de Deus, que é uma mensagem de advertência à humanidade, certo? Não é uma mensagem nada fácil de ser dada, de ser proclamada, é uma advertência, não é água com açúcar. Nós vamos ter que estar revestidos do Espírito de Deus. E se nós não ouvirmos hoje as advertências de Deus, irmãos, nós não vamos chegar lá, certo? Irmãos, eu quero que você leia esse capítulo com carinho. O uso do alimento carne não é feito para o povo de Deus. Agora, eu estou colocando você aqui na mira da verdade, certo? Leia o capítulo que eu pedi para você ler, certo? Livro, Conselhos sobre Regime Alimentar. Ellen White ela vai dar um relato de como do primeiro regime que Deus deu para o homem. Ela começa desde Gênesis e vem até o final dos nossos dias, relatando sobre a questão do uso da carne. Isso não é uma brincadeira, né? Inclusive ela fala que nós não podemos nem confiar em pastores que comem carne. Agora veja bem, no tempo dela, muitos ainda, até pastores, quando ela recebeu a mensagem, comiam. Mas com o tempo, irmão, foram deixando, certo? E como está a igreja hoje? Qual é a situação do nosso povo hoje? Irmãos, Deus não quer show,
espetáculo, luzes, câmera, ação, não. As coisas de Deus são coisas simples. Em primeiro lugar, nós vamos resplandecer a verdade ao mundo através da nossa vida. Se nós não acatamos os conselhos de Deus para a nossa vida, irmãos, de nada adianta eu sair aí distribuindo um monte de livro que eu nem sei o que é, porque nem li, entendeu? Eu preciso buscar por mim mesmo qual é a vontade de Deus para a minha vida. A minha vida é que, em primeiro lugar, vai iluminar o mundo antes das minhas palavras. O mundo morre aí, sabe, irmãos? O mundo está morrendo com doenças terríveis por falta de conhecimento. E o povo que tem esse conhecimento menospreza. Estamos menosprezando os conselhos que Deus nos deu. E que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. O fim se aproxima. Não é dos fortes a vitória, nem daqueles que correm melhor, mas é dos fiéis e dos sinceros, e daqueles que procuram a paz. Se você quer ser uma pessoa pacífica, se você não quer ser um pavio curto, se você quer ser uma pessoa equilibrada, siga os conselhos de Deus. O que nós comemos, o que nós bebemos, tem a ver com a nossa salvação, sim. Não é só uma boa opção para termos saúde. É uma boa opção para termos uma mente clara, lúcida, para que nós possamos entender as verdades de Deus, a sua vontade para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa procurar esse livro. Ele tem na internet, no site Ellen White Books. Leia esse capítulo, a carne e a continuação de proteínas. Leia todo o livro. Busque conselhos de Deus, ore a Deus, vamos nos preparar para o fim dos tempos. Está havendo uma apostasia muito grande dos princípios que Deus deu para a sua igreja. Eu tenho muito respeito pelos pastores, pelos líderes da obra, mas eu não posso deixar de lado a verdade. Eu tenho que falar primeiro a verdade. Aquilo que Deus diz, os conselhos que Ele nos dá, é que tem que ser seguidos. Nós devemos respeitar a todos, amar a todos, mas não podemos menosprezar os conselhos de Deus para o seu povo. Que Deus nos abençoe a todos como um povo. Você que é adventista do sétimo dia, busque conhecimento. Deus nos deu essa luz e ela não é para ser menosprezada. Só mais uma última coisa. Você sabe a arca do concerto que foi posta lá no santuário? Ela tinha 3 coisas nela, Ela tinha a vara de Arão que floresceu, ela tinha o maná e ela tinha a lei de Deus. Você sabe o que significa tudo isso? Durante algum tempo ficou só com a lei de Deus lá dentro. E Ellen White viu no fim dos tempos, novamente lá, os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão que floresceu. Sabe o que significa isso? Eu vou falar para você. A vara de Arão que floresceu é um ministério puro, ministério obediente, certo? Porque Ellen White fala isso, que Deus teria um ministério puro no fim dos tempos. Ela viu o pote com maná, que é a representante da comida que Deus dá ao seu povo, do alimento que Deus dá ao seu povo, o alimento que vem do céu, é a reforma de saúde, e a guarda dos mandamentos de Deus, como devem ser guardados. Irmãos, que Deus te abençoe. Se você orar e buscar em Deus conhecimento, Ele vai te dar, assim como tem dado a mim, tá bom? Nós temos muito ainda que aprender, e eu creio que nós vamos ficar pela eternidade aprendendo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que possamos seguir realmente todas as suas admoestações para o nosso próprio bem, o bem da nossa família e da humanidade. Que Deus te abençoe. Fique com Ele. Amém.